Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo será de resenha, porém uma resenha bem diferente. Eu e a Camila do Fica a Dica, nós duas gostamos muito de ler e a gente resolveu fazer uma collab. Então nós duas lemos esse livro da Dona Kaufmann, Delícia Delícia, e eu fiz umas perguntas para ela, que está lá no canal dela com as respostas, e ela fez algumas perguntas para mim nesse vídeo e eu vou dar as minhas respostas. Então vocês vão ter uma visão diferente do mesmo livro, né, a minha visão e a visão da Camila. Vou falar rapidamente de um modo geral sobre o livro. Delícia Delícia, Dona Kaufmann. Ele tem uma textura gostosa aqui, ó, nos cupcake, sabe? Ele é mais em relevo. A parte de trás dele, pernocas. A primeira edição dele foi em 2016, pela Valentina. Então esse livro conta a história de Leilani, que é uma confeiteira, e o Baxter, que também é um famoso na área da cozinha, de confeitaria. Eles trabalharam juntos em Nova York e por alguns motivos Leilani abandonou Nova York e foi morar em uma ilha em Sugarberry. Então é uma cidadezinha, uma ilhazinha bem pequenininha, onde Leilani vai morar para poder afastar certas coisas do seu passado. E com isso, ela indo morar longe, de repente, quando ela se vê lá, toda bela e formosa na sua confeitaria, Baxter chega para poder dizer a ela que os seus reality shows ele quer que aconteça na confeitaria dela, na ilha de Sugarberry. Só que Leilani não ficou tão feliz assim no começo, porque ela queria se afastar justamente de Baxter, porque ela sofreu muito com muitas coisas que aconteceram entre ela e Baxter. Ela às vezes pensava se ele sabia ou se ele não sabia, então ela se viu assim bem perdida, gente, quando Baxter chega lá na ilhazinha dela na confeitaria. O livro conta também com algumas receitinhas aqui no final. Eu ainda não experimentei nenhuma receitinha, mas quem sabe, né? O livro é relativamente curto, porque ele contém 290 páginas, um pouquinho mais que daí das receitinhas aqui do final. Agora, o que eu quero saber é das perguntas da Camila. Vamos para a primeira pergunta dela. Então vamos lá, primeira pergunta. Quando você comprou o livro, que você viu a sinopse, viu a capa, você achava que teriam cenas eróticas? Cenas quentes? Gente, eu vou falar pra vocês que eu imaginava algumas coisas bem picantes durante esse livro. Mas não, foi bem uma leitura bem tranquila, uma leitura gostosa, teve seu romance, mas nada muito, sabe, bem tranquilo. Segunda pergunta, você gostou da forma como os personagens foram descritos? Sim, eu gostei das formas como esses personagens foram aparecendo no livro. No começo do livro fica uma conversa entre Leilani e sua amiga, e depois vai aparecendo outros personagens, seu próprio pai, o Baxter em si, né? E todo mundo foi colocado de formas bem certas assim na história, de forma que você não ficava perdida no contexto. Terceira pergunta, você chegou a se colocar em algum momento no lugar da Lani quando diziam que ela só tava aonde ela tava por causa do Baxter? Ai, gente, como? Principalmente porque Leilani não tava fazendo nada de errado, as pessoas ficavam fazendo fofoquinhas dela em relação ao Baxter. Aquilo é uma situação muito chata. Quando você deve, quando você não deve, as pessoas ficam falando. Você chega uma hora que você desiste de tentar falar para as pessoas que não existe nada entre você e fulano. Tudo que você fala, as pessoas não entendem. Então sim, eu me coloquei no lugar de Leilani. Quarta pergunta, você gostou da forma como a autora conduziu a narrativa, em terceira pessoa, mas alternando a visão dos personagens? Eu gosto quando o livro é descrito em terceira pessoa, porque você consegue ter uma visão melhor sobre os outros personagens, o que eles também estão pensando sobre aquele momento daquela escrita. Próxima pergunta, em algum momento você sentiu a leitura entediante? A leitura em si não foi entediante. Normalmente, começo de livro eu acho um pouco entediante, porque eu não tô entendendo muitas coisas, tudo personagem novo, tudo cena nova. Então, no comecinho ali é meio maçante também, fica numa conversa dela com a amiga dela, e meio que não sai daquilo, você fica sem saber muito bem do que tá se tratando. Mas depois ali das 80 primeiras páginas, já fica melhor. Sexta pergunta, e quanto à teimosia da Lani em afirmar várias vezes que queria manter a confeitaria dela lá na ilha, mesmo com o Baxter propondo pra ela levar a confeitaria pra um outro lugar onde ele ficaria junto também?
ela se mostrou aqui no livro um tanto teimosa, porém com os pés no chão. E eu gostei disso, porque como ela já trabalhou numa cidade grande e agora ela tava numa cidade pequena, numa ilha exatamente, e ela gostou muito disso, de estar na ilha e de conseguir, a partir do nada, fazer a sua confeitaria e aos poucos estar alavancando a sua confeitaria. Então quando o Baxter chega até ela nessa ilha, porque o Baxter, ele é um cara também super renomado na arte da cozinha. Ele faz esses programas que está super na moda agora, os reality show. Então quando ele chega pra ela, que ele sentiu muita falta dela quando ela saiu da onde eles estavam, que ela não imaginava que Baxter gostasse dela. Ela nunca tinha sentido isso antes. Então ela já tem que lidar com isso. Saber que o cara também gosta dela, sendo que ela também gosta dele. Mas ela sabe que ela está num mundo pequenininho, ele está num mundo grande. E ela quer ficar nesse pequenininho, ela tá feliz aqui. Mesmo se Baxter vai estar longe dela, sabendo que existe um sentimento mútuo entre eles, mas ela ainda tem o pé no chão de ficar aqui, profissionalmente, com o pai dela, com as amizades que ela fez nessa cidadezinha. Então eu gostei sim dessa parte, dessa teimosia dela, eu achei que ela foi bem pé no chão, nada do tipo louca, sonhadora, impulsiva, ai Baxter, eu estou indo até você. Não, ela foi bem pé no chão. Tem um momento do livro em que o Baxter, ele monta todo o cenário do programa dele, ali ao redor da confeitaria dela, dentro da confeitaria, com vários trailers ao redor. E aí, você achou que ela ia ficar apaixonada por ele? Como que foi sua reação nessa parte do livro? De uma certa forma, ajudar a confeitaria de Leilani, sem ela ter pedido nada. Que ele quer fazer o novo programa dele ali, naquela cidadezinha. E naquela cidadezinha, o único local que tem as coisas que ele precisa pra fazer o programa é na confeitaria de Leilani. E depois de muito custo, ela pensar muito, ela aceita. Mas, gente, ela aceita, mas depois ela fica com o pé atrás. Porque a confeitaria dela virou um auê. Cheio de trailer, e luzes, e câmeras. Um monte de coisas pra poder fazer a gravação, pra poder montar o cenário, pra poder fazer as gravações desse reality show. Ela fica transtornada e um pouco com raiva, digamos assim, né? Porque, poxa, eu tô aqui quieta no meu trabalho e você chega chegando, me dizendo que gosta de mim e querendo trazer o seu reality show aqui comigo. Oitava pergunta, mesmo um morando longe do outro, você achava que esse relacionamento ia dar certo? Então, assim, o livro faz você viajar bastante entre eles não vão ficar ou entre eles vão conseguir ficar juntos. Só que daí vem uma outra questão que pega no teu pé, porque assim, tá, eu acho que eles vão ficar juntos, mas onde eles vão morar? Se a gente consegue perceber muito bem que Leilani não quer sair da ilhazinha dela. E o Baxter tem uma necessidade muito grande e o trabalho dele também exige cidades grandes. Aí você pensa, tá, se eles forem ficar juntos, o que vai acontecer? Porque até então, nessa altura do campeonato, por mais que Leilani está com muita raiva, já rolou uns beijos, uns abraços, umas palavras de carinho um pelo outro. Então você começa a pensar, tipo, poxa, eles são tão bonitinhos juntos, eles precisam ficar juntos, o que vai acontecer? Próxima pergunta, o que você tem a dizer sobre a Senhora Alva, personagem do livro? Gente, ela é a típica senhorinha mexeriqueira, mas ela é um amor. E ela é meio doida. Porque ela é, assim, uma pessoa que gosta muito de desafios, por mais que ela já tenha uma idade avançada. Então ela faz uns esquemas da noite do pôquer, porque tem que ser melhor do que a outra fulaninha lá, a outra senhorinha. Gente, rola até polícia no meio das histórias de Dona Alba. Então é muito engraçado, eu gosto muito do personagem dela, achei um personagem divertido. O tipo assim, de senhorinha que faz uma fofoquinha, mas ninguém consegue ficar com raiva dela, porque ela é um amorzinho. 10ª pergunta, o que você achou da Charlotte, amiga da Lani? Também é da área da cozinha, de confeitaria, vê que a amiga tá precisando muito da ajuda dela e vai lá pra ilhazinha visitar a Leilani. Então a Leilani, ela consegue ter o apoio dessa amiga nesse momento que Baxter chega. Então a Charlotte, ela fica um pouco de lado, digamos assim, nas histórias principais ali, mas ela serve como apoio pra Leilani. Porque no momento que o Baxter chega, ela precisa muito desse apoio, porque ela é nova ali na cidade, então ela não tem uma amiga com quem ela possa desabafar. O pai dela também
não era o tipo de pessoa com quem ela queria ter esses tipos de conversa. Então eu acho que a Charlotte teve sim um papel bem de amiga com ela, dando o apoio, né? E quanto ao final, o que você achou? Bem, gente, enquanto ao final eu gostei, porque a história desenvolveu ali tudo bem no finalzinho, assim, né? Quase lá no ponto final, a autora deu uma acelerada ali na história. Mas eu ainda gostei da conclusão que teve, gostei de tudo como ficou e da deixa que a autora deixou pro próximo livro. Porque a Leilani, como ela é uma confeiteira de mão cheia, elas tinham as noites de boloterapia. Aí elas se reuniam quando elas estavam super estressadas, assim, para fazer a boloterapia. No final do livro, deixa um espaço como se fosse existir outras coisas envolvendo a boloterapia. Eu fico por aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo tipo de resenha de livro aqui no canal, com a participação da Camila. E eu estou participando no canal dela, fazendo perguntas para ela. Convido você a clicar no box de informação para ir lá no canal da Camila ver o vídeo dela, para ver o que eu tô perguntando pra Camila e para ver o que ela tá respondendo, para você poder ter uma outra visão sobre este livro. Aguardo o seu comentário aqui para dizer se você gostou dessa resenha, desse livro. Se você ficou interessada em ler ele, quero muito saber. Te aguardo pro próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!